vira uma linha de pesquisa, outras outra linha. E eu hoje fico com muita satisfação em rever alguns grandes amigos que, com o tempo, mudaram para as outras cidades, Varginha, Juiz de Fora, Claudeira, vejo sempre. Então, nós temos um grupo que há muitos anos a gente sentava nos cantos dos congressos, né? E a gente tinha uma postura de ver que esse fala besteira, esse não fala besteira, essa é uma ufologia mais séria. E o que a gente viu também, que teve muitas pessoas que seguiram esse trabalho nosso. Um deles está aqui, o Wallace, que tinha um grupo de um rapaz de Guarujá, que gostavam da nossa linha de pesquisa e começaram a fazer uma pesquisa científica também. Então a gente viu que deu frutos, teve pessoas que seguiram esse trabalho e vem vindo até hoje. Nós temos hoje o lançamento desse segundo livro do Birajara, o segundo livro do mês, que são ufólogos da linha científica. Nós somos amigos há muitos anos. Eu tenho assim, um grande prazer em convidar meus amigos e tal. Todo mundo está reclamando do trânsito, que tem protestos, várias pessoas estão ligando dizendo que vão chegar mais tarde. Mas como a gente marcou 7 horas, e eles vão mostrar alguma coisa, falar alguma coisa, eu acho que, em respeito a quem conseguiu chegar na hora, a gente vai falar. E nós procuramos, eu particularmente, dentro da ufologia, eu procuro ser amigo de todo mundo, sou médico da maioria do pessoal, das famílias, e muitas vezes a gente vê distorções. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu acredito na amizade, eu acredito na união, e eu acho que todos nós podemos juntos fazer coisas, pesquisar, divulgar nossas pesquisas e divulgar um fenômeno tão desconhecido como a ufologia. Como eu sempre falei, para mim, a ufologia é um estudo comportamental do ser humano frente a uma coisa desconhecida. Então, como o homem se porta a isso? Como ele se agrega, como ele segrega valores, como tem pessoas que preferem acreditar numa coisa, o ET fala comigo, eu recebo mensagens. Então é interessante o comportamento humano frente a um fenômeno. Então, na área de psicologia comportamental, isso é um grande prato cheio dos estudiosos. E eu, há muitos anos, procuro seguir isso. Tem um trabalho interessante nessa área de pesquisa de abduzidos, o quanto a hipnose é real, não é real, como o ser humano ele é dúbio com ele mesmo. E o trabalho do Birajara e do Carlos vem hoje mostrar, vem reunir uma série de facetas dessa área, dessa pesquisa, que eu não tive tempo ainda de fazer o livro. Então eu queria, Birajara, Carlos, apresentá-los a vocês, quem não conhece, e tem a palavra. Quem vai fazer primeiro? Bolsos falsos. Muito obrigado, doutor Luciano. A nossa saudação, com toda sinceridade, com nossos agradecimentos pela presença dos senhores ufólogos aqui, dos interessados, colegas, amigos, representantes da imprensa. Para frisar os senhores em no máximo 2 ou 3 minutos, se me perdoam, ontem abria uma revista no meu escritório. Essa revista tinha uma manchete interessante. Um médico matou o nosso ídolo. Essa revista tinha muita circulação na época. Fatos e fotos, gente, início da década de 70, sobre a morte de Elvis Presley. E isso nos faz associar de imediato, e acredito que alguns tenham pensado nisso, na recente e tão comovente morte de outro ídolo, Michael Jackson, cujas coincidências de marketing, de divulgação, de talento, de condições espetaculares e incomparáveis, como músicos, como inventores de estilos de dança, tornou-se Elvis Presley, Michael Jackson, firmou-se também, ambos como verdadeiros mitos. E quando nós mencionamos a palavra Michael Jackson foi um mito, Elvis Presley foi um mito,
afirmariam os senhores, Pelé é um mito? Nós estaríamos afirmando que Michael Jackson, Elvis Presley e Pelé jamais existiram? Certamente que não. Esse sentido conotativo da expressão mito não foi seguramente empregado por nós em nossa modesta obra a desconstrução de um mito, mas nós tentamos fazer exatamente uma espécie de dissecação, de coleta de dados do comportamento, como mencionou o professor Luciano, o doutor Luciano, a respeito daqueles que lidam com ufologia. O fenômeno ufológico tornando-se para nós bastante íntimo, bastante quase que idêntico ao próprio pesquisador, ou como aqueles estudiosos de gnoseologia, da teoria do conhecimento em filosofia e ciência, sabem da inter-relação existente entre o próprio fenômeno e o pesquisador. E se o pesquisador não tomar o devido cuidado para manter em níveis de aceitação, em níveis de ser suportável a influência dele, próprio objeto pesquisado, nós podemos correr o risco de nos mesclarmos definitivamente com o fenômeno. E aí, o público, a ciência, os meios acadêmicos, os interessados, os próprios estudiosos, não vão mais saber distinguir o que poderia, pelo menos em tese, ser um fenômeno concreto, quem sabe físico, que alguns raríssimos possam demonstrar, do que é, na verdade, o próprio pesquisador. Ou seja, sendo mais claro, até que ponto o fenômeno ufológico se manifesta externamente aos interessados pela ufologia. Bem sabemos que um pequeníssimo percentual de ocorrências é aquele percentual que deve incentivar os meios acadêmicos. O nosso sonho como ufólogos, desde a realidade, como mencionou Luciano, é exatamente isso: que a ciência se dedique com mais afinco, com mais seriedade, a um fenômeno que, sem dúvida alguma, como toda a área do conhecimento, pode trazer utilidade ao ser humano. Essa é a nossa intenção. E quando pretendemos, ou melhor dizendo, temos a aparente absurda pretensão de desconstruir um mito, estamos nos referindo, evidentemente, a apenas aquilo que disse no início. Uma espécie de dissecação, de maior atenção, uma reflexão sobre o próprio conhecimento da ufologia, para de maneira alguma tentar publicar um livro para demonstrar ou provar que disco voador não existe. Longe deste livro esta intenção. Jamais foi essa a intenção do meu autor e modestamente também da minha participação neste livro. Mas mostrar aquilo que toda a área do conhecimento precisa ver, os vieses da pesquisa,